a primeira do seu rádio. Integração FM. Amiga, você viu a promoção da Girando Sol Você Numa Boa? Sim, tem kits semanais com Alexa, robô aspirador, Smart TVs e mais! Prêmios na hora de até R$400 e um prêmio final de R$50 mil. R$50 mil? Gente! É fácil participar. Compre produtos Girando Sol, veja o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br ou no WhatsApp 51-98025-4278 para concorrer. Quanto mais Girando Sol, mais chances de ganhar. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51-3716-2111, WhatsApp 51-99573-7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51-3782-1623 ou WhatsApp 51-99133-2134. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, a quem nos acompanha. Estamos iniciando o nosso 48º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos aí pelas ondas da Rádio Integração FM 87.5. Estamos também no YouTube e no Facebook. Fica o convite para que vocês nos acompanhem até às 13 horas. E hoje o nosso programa, a nossa pauta, ela vai girar em torno de um tema tratando sobre a contribuição do turismo na reconstrução ou na retomada, enfim, do Vale do Taquari após essa cheia histórica que a gente teve no início do mês de setembro. E hoje estamos com convidados que vão poder nos ajudar a falar sobre isso. E quero desde já agradecer ao Jonas que está conosco, a Márcia da Agroecologia Ferrari que nos acolheu aqui nessa casa e que depois vai falar também sobre os dois roteiros entre Vales e Arroios e Caminhos da Forqueta que são aqui do nosso município, e a Glaci, que tem toda uma proposta diferenciada também nos seus empreendimentos e que ela vai falar sobre isso também. O Jonas, como representante aí do Poder Público Municipal e também da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Esse programa ele tem o apoio do Hits Restaurante, de segunda a sábado ao meio-dia, com buffet livre e aquilo, e de quinta a domingo à noite, com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Ritz Restaurante, na entrada da cidade de Arroio do Meio. O telefone de contato é 3716-2022. Conheça e experimente os lançamentos Tira Limo e Limpa Vidros da Girando Sol.
Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. Sicredi, juntos pelo turismo regional. E Anne Decor House, especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupas de cama, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Estes são os nossos apoiadores, então a gente quer sempre agradecer, né, deixar esse registro, porque dessa forma também a gente está conseguindo chegar aqui ao nosso 48º programa Momento do Turismo no Vale. Vocês devem estar acompanhando, quem nos acompanha no YouTube e no Facebook, estamos com esse cenário, né, nesse horário agora do almoço, vai ser irresistível, a gente vai ao longo do programa ir degustando tudo aquilo que a Márcia aqui na Agroecologia Ferrari nos apresenta e do qual, né, ela depois também vai compartilhar. Eu quero iniciar o programa aqui, quero também registrar a presença do Alain ali na parte técnica, que sempre nos acompanha, né, e que torna possível a gente fazer esse trabalho também fora dos estúdios da rádio. Eu vou pedir então que os nossos convidados façam a sua saudação inicial, façam uma breve apresentação, para que na sequência a gente possa ir então ao tema do nosso programa de hoje. Boa tarde, Márcia, boa tarde, Marlise, Glaci, Alain, a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Integração. É muito bom poder voltar aqui assim a esse programa e poder pensar em retomadas do nosso turismo após a tragédia que aconteceu no nosso Vale do Taquari, né? E não menos aqui em Arroio do Meio, né? Então, muito obrigado aí assim pelo convite e estamos aí assim para poder dar vida de novo ao nosso turismo. A gente que agradece, Jonas, a tua participação. A gente sabe de todo o trabalho, né, que tem sido exigido nesse momento tão difícil, tão dolorido que a gente está vivenciando. E a gente vinha a dois programas anteriores falando sobre a marca do Vale, que tem sido a solidariedade das pessoas, a força das pessoas, a manifestação das mais diferentes formas e dos mais diferentes lugares. E sobre isso também a gente quer falar. Mas acreditamos, né, hoje já estamos aí no dia 26 de setembro, já é o momento da gente poder falar sobre retomada. A gente já tem várias sinalizações nesse sentido e é sobre isso que a gente quer falar. Seguimos aqui com a nossa anfitriã de hoje. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Então, meu nome é Márcia Ferrari, é uma satisfação poder falar um pouco, sabe, de Arroio do Meio e dos 2 roteiros turísticos que temos. E assim, a gente viveu momentos difíceis, mas a gente sabe que a gente tem força e estamos aqui para superar tudo isso juntos, né? E é isso aí que vamos falar hoje, então. Obrigada, Márcia, realmente por nos acolher aqui, por esse cenário maravilhoso do qual a gente depois vai poder falar. E a gente sempre dizia, né, a força do Vale são as pessoas. E hoje nós estamos de novo com essa demonstração de muito carinho, de muito afeto e de contribuição realmente para a gente poder fazer essa retomada. Boa tarde a todos. Meu nome é Glaci Maria Krain-Tresel. Eu sou do Aloha Espaço Natural, que, na verdade, são 2 espaços, mas que têm um propósito em comum, que é o Aloha Espaço Natural, que se localiza no Morro Sete Barulhos, distrito de Arroio Grande, que tem nessa conexão com a natureza a essência dessa proposta, né? E o Aloha Terapias Integrativas, que fica no bairro Bela Vista. Obrigadão pela oportunidade. Obrigada, Glaci. Eu quero também registrar aqui para os nossos ouvintes que toda vez que a gente pensa num programa, a gente está falando de um programa sobre turismo, sempre a gente tem esse desafio junto com os nossos convidados, junto com a própria rádio, né, que enfim, abre esse espaço para a gente poder levar esse programa ao ar. Pensar naquilo que nesse momento faz sentido, né? Sobre o que nós podemos falar, qual é a contribuição que a própria emissora e o próprio programa podem dar aqui para o nosso Vale. E as pessoas que nós temos hoje aqui são de uma sensibilidade, né? de uma atenção, de um carinho com o nosso Vale, com Arroio do Meio em especial, que é de onde a gente está falando, e a proposta é começar também a falar de reconstrução, de retomada aqui em Arroio do Meio.
Então, a gente realmente fica sensibilizado com tudo isso. Mas, Jonas, a gente quer começar contigo. Você, como representante aí, né, hoje, do Poder Público Municipal e também da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e também do CONTUR, do Conselho do Turismo, você poderia nos trazer um pouco do que está sendo passado agora esse período aí já de praticamente 3 semanas desde o início dessas cheias? O que a gente já pode trazer quando a gente fala de retomada e de reconstrução? Seja no turismo, mas também dentro de um contexto geral aí da economia, da situação aqui do nosso município de Arroio do Meio. Então, Marlise, como a gente falou fora do ar, nós estamos fazendo um levantamento junto com a CDL, em parceria da CDL e SEBRAE, das empresas atingidas, inclusive as empresas de turismo atingidas aqui no nosso município, para que nós possamos entregar e pleitear do governo estadual uma ajuda e um olhar especial para o nosso município e para o nosso vale, né? No último dado que nós tivemos, nós tínhamos mais de 150 empresas atingidas, sendo que acredito que 5 eram de turismo, ligadas diretamente ao turismo, sem falar as ligadas indiretamente, né? Porque muitas empresas por exemplo, assim, lancheria, supermercados, onde os turistas vêm e compram postos de combustíveis, eles acabam sendo afetados também, porque o movimento parou, né? Parou literalmente. Mas não podemos falar que o turismo, né, depois que aconteceu essa tragédia, em certo ponto não parou. Tivemos os turistas de enchente, que infelizmente foram muitos e acabaram no início atrapalhando bastante. Porém, na segunda semana, nós vimos muitos turistas voluntários. Eu estava responsável por receber esses turistas voluntários para ajudar as pessoas, então eu estava coordenando a logística de onde cada grupo iria atuar, e é gratificante ver esse envolvimento dessas pessoas que vêm de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, eu recebi grupos. Então, assim, e eles saem daqui tendo ajudado e de alma lavada. Mas nós queremos mostrar o nosso município também, né, o nosso turismo, né, e as coisas boas que nós temos, as coisas bonitas. Então, por isso que a gente está tendo essa retomada gradativa e assim, de que nós possamos voltar a receber os turistas nos nossos empreendimentos particulares, que tanto estão trabalhando já há anos e agora estava engrenado e deu essa pausa de novo. Sendo que na pandemia também parou bastante, entende? Então, a gente passou a pandemia, na verdade tinha uma outra enchente grande, passou a pandemia, agora é essa pausa de novo, mas eu tenho certeza que nós somos muito resilientes, né? E dito isso, a gente vem olhando também agora, nós vamos começar a olhar de uma forma mais, com uma atenção maior agora para as empresas realmente, porque a economia precisa voltar, né? Tem empresas que não voltaram até então. Eu acho que é isso, né, Jonas? Isso tudo gira, exato. Eu acho que a gente está nesse processo em que cada semana, no começo era cada dia ou cada turno, tinha uma demanda que precisava ser atendida, e passado aos poucos esse período, a gente vai se dando conta, né, Jonas e convidados, que o comércio foi atingido, a indústria foi atingida, o setor, né, da agricultura teve também grandes prejuízos, e tudo isso é uma cadeia, né, que em função, né, vamos dizer assim, dessa enchente ou desse evento climático que abalou toda a nossa região e o estado também posteriormente, mas precisa haver de fato essa mobilização, essa organização para que tudo isso volte a funcionar. E a gente sabe que o ser humano, ele tem reações imediatas, né? Talvez depois a Glaci acho que vai poder falar um pouco mais sobre isso, nesses diferentes estágios, porque isso a gente vê pela gente mesmo, né? Tem uma primeira reação num primeiro momento, às vezes nem saber muito bem por onde começar. Daqui a pouco vocês, né, você falando, né, recebem as pessoas que querem ajudar, mas por onde a gente vai começar, por onde a gente pode ajudar.
E isso, então, também acho que foi uma marca, né? Essa solidariedade e essa ajuda. E eu queria também, Jonas, que você falasse um pouco dessa... que a gente também percebeu, além de todo esse trabalho voluntário, a mobilização dos poderes públicos, seja municipal, estadual e federal. Né? Sim. O poder público municipal ele ficou bastante focado e ainda está focado nas pessoas, na comunidade atingida que perderam as casas, que as casas foram embora mesmo, né? E as outras casas que foram condenadas, que eles não podem voltar. Então, estamos focados em cima disso, mas não podemos deixar de lado a economia, né? A economia também que gira para a gente conseguir reconquistar as casas, né, que foram perdidas. Então, o trabalho está sendo árduo em cima disso e, graças a Deus, nós temos um apoio do governo do Estado, que está vindo até nós, né, porque nós não teríamos cabeça para ir até o governo, então eles estão vindo até nós, a CISAM, a CDL com grande participação também, nos ajudando bastante, de ir ao governo do Estado quando necessário, eles já foram 2 vezes, então, para pleitear, né, essa questão da economia, das empresas. Então, junto com o governo do Estado, nós estamos conseguindo vislumbrar, então, a retomada, né, gradativa e o quanto antes melhor para todos nós, né, da economia do município, tanto na indústrias, comércio, agricultura, em todos os setores a gente está atrás para conseguir voltar gradativamente essas atividades que foram afetadas, né? E enquanto ao governo do Estado, na quinta-feira passada nós esteve aqui assim no município o secretário do Turismo do Estado e junto com a coordenadora da Setur, né, do governo, eles estiveram aqui assim no município junto com a presidente do Contur, hoje a Niceia, né, aqui do município, de Arroio do Meio, e eles nos pediram um relatório completo das empresas que foram atingidas, as empresas específicas do turismo. O que foi atingido, quais as perdas. Então, nós estamos finalizando esse relatório para encaminhar para o governo do Estado, para eles nos sinalizarem o que vão conseguir nos ajudar em cima disso. São as empresas atingidas diretamente, né? As indiretas nós não sabemos ainda como nós vamos conseguir. Mas eu acho que isso, Jonas, é importante, né, ser destacado, porque como a gente está falando de uma rede, de uma cadeia, né, produtiva, porque o setor do turismo tem toda uma cadeia produtiva, nós tivemos empreendimentos de turismo que foram diretamente atingidos, né, como você falava. Mas, ao mesmo tempo, temos outros setores, outras frentes, digamos assim, no setor do turismo que também foram atingidos. Alguns empreendimentos que tiveram esses prejuízos em função também de não terem essa circulação, não poderem atender normalmente, não poderem receber os turistas. E isso eu acredito que deva ser um trabalho minucioso e importante para ser feito, né? E que bom que existe essa mobilização, porque como você dizia mesmo, né, Jonas, em função de uma demanda inicial, existe uma preocupação primeira em atender a demanda das pessoas, em que elas possam ser atendidas nas suas necessidades, possam voltar, inclusive, para suas casas, quem puder voltar, possam voltar ao seu trabalho, para as escolas, que isso também, né, a gente sabe, as escolas e escolas de educação infantil também foram atingidos. Isso. Então, existe toda uma estrutura, né, uma infraestrutura que precisa ser pensada e repensada, né? E aí você ter esse relatório, você poder focar, porque daí tanto a nível de município, de estado e nacional também, os recursos podem ser direcionados. Exatamente isso, né? E sendo que também foi acenado, mas não concretizado ainda, um fundo, né, a Fundo Zero, né, um fundo acho que é do BNDES, um recurso a Fundo Zero, sem juros e com carência, para começar a pagar. Só que ainda não foi concretizado pelo governo, não é federal ainda, né? Então, isso nós também estamos pressionando para que seja concretizado logo, liberado logo para os empreendedores poderem retomar, reinvestir
né, e poderem reabrir e receber os turistas para que a roda gire de novo, né? Então, isso também foi acenado e estamos no aguardo também de uma concretização o quanto antes. Eu até queria destacar, né, socializar aqui com os nossos ouvintes, com os nossos convidados, essa mensagem que foi dada pelos voluntários, pela comunidade que está ajudando, está sendo solidária. Isso é um recado, no sentido assim, de voltem, retomem, nós estamos aqui, nós queremos voltar para o Vale, nós queremos continuar indo até o Vale. A gente, me parece que é um recado que a gente tem visto, a própria imprensa tem mostrado muito isso, e o quanto as pessoas que estão ajudando estão dando esse recado. E quem está sendo também, o quanto as pessoas estão sendo acolhedoras, né? Porque é um momento Exato. difícil. É, né? Isso que eu ia frisar agora. Eu lembrei agora com essa tua fala, uma mensagem que eu recebi. Vieram dois homens de Toledo, do Paraná, para cá, trazendo doações e para ver o que mais poderiam ajudar aqui, assim, comprando armários, enfim, o que poderiam ajudar algumas pessoas aqui, assim. Ele retornou para Toledo e de lá ele mandou uma mensagem dizendo assim: Jonas, vendo tudo aquilo, mas as pessoas, vendo o que as pessoas perderam, mas ver ainda, lá no fundo, um sorriso das pessoas, um acolhimento, vocês não têm noção o que é a cidade de vocês. As pessoas acolhedoras, as pessoas querendo me ajudar a ajudar elas, sabe? Ele botou a mão na massa mesmo, né? Pegou na enxada, Ele falou assim: Jonas, nós voltamos aqui de alma lavada e a gente vê, a gente começa a observar aquelas críticas que nós fazíamos, aquelas reclamações que nós tínhamos que por coisas pequenas, a gente não chega nem aos pés das pessoas que perderam tudo, pois elas ainda tinham um sorriso, um abraço, um aperto de mão, e isso nos acendeu tanta esperança mesmo, né? Então, é isso, as pessoas estão saindo daqui convictas que aqui o município é acolhedor. E nós somos elas vão acolhedores. Voltar, né? E elas vão voltar com certeza, para um momento mais feliz, né? E pode ter certeza, elas vão voltar. Isso é gratificante mesmo, nós receber esses feedbacks aí, assim, né? E a gente está no Vale do Acolhimento, né? Então, acho que essa marca, ela está presente, ela está viva em todas essas manifestações. E a gente ouvia também relatos de pessoas dizendo: olha, eu recebi várias pessoas na minha casa para me ajudar, eu nem sei quem são, né? As pessoas vinham, elas queriam ajudar. Então, acho que isso é algo que mexe muito com a gente, né? Mexe com todo mundo. E quem foi diretamente também atingido, né? Agora aqui falando, seja de empresas, né? na indústria, no comércio, no turismo, na agricultura, e agora talvez com esse destaque aí para o turismo, isso é aquela indicação de que a gente não pode parar, a gente não pode desistir. Nós precisamos voltar, a gente precisa retomar, mas a gente precisa de ajuda, né? Para se reerguer, para reerguer o espaço, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de recursos, a gente precisa de projetos, né, Jonas? E é disso que a gente está falando nesse momento, né? Isso, exatamente isso. E pode ter certeza do que depender do poder público no sentido de investimento para voltar também a reacender o nosso turismo, isso vai acontecer, né? Como eu falei antes, nós estamos focados ainda, porque ainda temos muitas famílias que estão alojadas em salões. Então, nós estamos focados nisso, para conseguir dar um lar digno para cada uma. Posterior a isso, e claro, ainda agora, no meio disso, a gente já está se preocupando e indo atrás, mas posterior a isso a gente vai juntar forças cada vez maiores para conseguir, o quanto antes, a gente voltar a trabalhar com o turismo aqui no município. E com relação ao Conselho do Turismo, né, do qual você também faz parte, existe também essa mobilização. Eu acho que, nesse momento, o Conselho do Turismo ele vai ter um papel importante, fundamental,
digamos assim, até talvez nessa motivação, nessa retomada, de poder auxiliar, de se colocar à disposição, até para ouvir os empreendedores. O próprio grupo Conversando sobre o Turismo também tem esse papel. Claro que aqui a gente sabe que, nesse momento, existe essa demanda também de fazer esse levantamento, esse relatório, mas depois, mais para frente, o Conselho, né, terá também esse desafio. O Conselho, até semana passada, na terça passada, foi escolhida a nova diretoria, né? A Aniceia não pôde estar presente hoje, mas teremos... Então, ela oficialmente é a nova presidente, né? É isso aí. E aí estamos dando essa notícia meio que, né, em primeira mão, né? Podia, né? Mas já acho que sim, acho que ela já nos autorizou, sim. E teremos muitas ações a serem feitas, né? Até nesses 2 primeiros anos aí, assim, de Contour, nós tivemos muitas ideias, algumas coisas saíram do papel, mas tem outras coisas a mais para saírem do papel e deixar o município cada vez mais organizado dentro do turismo municipal, regional, estadual e federal, né? É isso aí. A gente ainda teria muitos assuntos, né, Jonas, para a gente conversar, para a gente depois, nas considerações finais, eu vou pedir para você deixar um recado aí para quem nos acompanha, para quem gosta de turismo, para quem tem a expectativa de poder voltar o quanto antes aqui para a nossa região. Mas, na sequência, a gente quer falar com a Márcia, né, que é aqui a nossa anfitriã de hoje. Mas, Alain, eu acho que nós vamos primeiro chamar, então, os nossos apoios, fazer o nosso intervalo. Enquanto isso, né, nós vamos também degustar um pouco desse banquete aí que a Márcia preparou para nós. Aí nós voltamos em seguida. Fiquem conosco. A primeira do seu rádio. Integração FM. Amiga, você viu a promoção da Girando Sol Você Numa Boa? Sim, tem kits semanais com Alexa, robô aspirador, Smart TVs e mais! Prêmios na hora de até R$400 e um prêmio final de R$50 mil. R$50 mil? Gente! É fácil participar. Compre produtos Girando Sol, veja o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br ou no WhatsApp 51-98025-4278 para concorrer. Quanto mais Girando Sol, mais chances de ganhar. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51-3716-2111, WhatsApp 51-99573-7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51-3782-1623 ou WhatsApp 51-99133-2134. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier.
Muito bem, estamos de volta, então, após esse breve intervalo. Eu digo breve porque realmente foi bem breve, né? A gente aqui começou a degustar esses, né, todas essas delícias aqui, esses morangos aqui maravilhosos, muito gostosos aqui, esse bolo preparado lá. Depois a Márcia pode nos falar um pouco mais sobre esse cardápio aí. Mas estamos de volta, então, ao nosso 48º programa, Momento do Turismo no Vale. Esse programa ele tem o apoio do Ritz Restaurante, de segunda a sábado ao meio-dia, com buffet livre e aquilo. E de quinta a domingo à noite, com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Ritz Restaurante, na entrada da cidade de Arroio do Meio, telefone 3716-2022. Conheça e experimente os lançamentos Tira Limo e Limpa Vidros da Girando Sol. E além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. Sicredi, juntos pelo turismo regional. E também temos o apoio da Anne Decor House, especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupas de cama, toalhas, tapetes, decoração e aromas. A gente sempre quer fazer esse registro, né, do quanto é importante esse apoio para que a gente possa, de fato, continuar e manter esse programa no ar. E eu quero compartilhar aí também com os convidados e com os nossos ouvintes o quanto isso também foi uma reflexão, né, nesse período, sobre o papel do turismo, de que forma na retomada da reconstrução aqui do nosso Vale do Taquari, o turismo poderia contribuir. E a gente tem a gente se surpreende, né, com a força das pessoas, com a força do Vale e com a força que o turismo tem. E é isso a gente tem ouvido de pessoas, de convidados, e essa expectativa, né, de que o Vale, de fato, possa voltar a receber os turistas, né, os empreendimentos possam voltar a atender e essa cadeia produtiva do setor do turismo possa voltar a girar. E para isso a gente tem aqui a nossa amiga, a nossa colega, né, que eu tenho a gente tem uma grande admiração pelo trabalho dela, a Márcia, que ela faz parte dos 2 roteiros de turismo aqui do município de Arroio do Meio, e a gente quer que ela fale sobre isso, né? Quem são esses empreendimentos que fazem parte desses roteiros, quais são as atividades que já estão acontecendo, que já estão sendo retomadas, para que quem nos acompanhe possa já fazer a sua agenda e já possa vir aqui para Arroio do Meio e para a região para nos visitar. Então, Marlise e ouvintes, assim, a gente fica muito feliz em poder dizer que Arroio do Meio tem 2 roteiros, né? Turístico, um município tão pequeno como somos, mas a gente se empenha bastante e temos muita coisa bonita para mostrar. Mas assim, os empreendimentos dos 2 roteiros, o psicológico nosso foi afetado junto com todos que sofreram com tudo isso que aconteceu. Mas, ao mesmo instante, a gente sabe que a gente precisa continuar, porque, né, o mundo tem que continuar, nossas vidas têm que continuar, e os nossos negócios também, até porque é a sobrevivência de todos nós que trabalhamos com isso, então é a nossa parte da sobrevivência que a gente vive desse produto que a gente vende. Então, aqui eu vou primeiro falar sobre o Caminhos da Forqueta, que é o nosso roteiro que não chegou, né, que a gente está longe do Rio Taquari, né, vamos dizer que o Forqueta não teve água agora, né, porque veio pelo Rio Taquari, aquilo ali, né, e o Forqueta, então, né, graças a Deus que, né, não teve água e não chegou a nós, né? Aqui no caso, em Forqueta. Em Forqueta não fomos, nenhum empreendimento do Caminhos da Forqueta foi atingido. E também muitos dos nossos empreendimentos têm esse produto perecível, vamos dizer, que a gente vive disso, que o consumidor, o visitante está aqui toda hora, está vindo, né, porque também precisa desses produtos, né? Então, a gente não deixamos de atender, só que a gente sabe que o impacto foi grande, que as pessoas nem tinham mais pensamento para que vir buscar alguma coisa, né, que atingiu o psicológico de todo mundo, né? Mas a gente está aqui, o roteiro Caminhos da Forqueta, nós estamos aqui preparados,
né? Claro que quando é um grupo, uma agência, tem que ser tudo agendado para nós poder atender bem esse público, né? Então, a gente está preparado para receber. E esses agendamentos, Márcia, eles, aqui no Caminhos da Forqueta, cada empreendimento tem a sua, né, a sua forma de contato? Ou vocês têm uma organização diferenciada? Como é que as pessoas chegam? As que já conhecem, elas retornam, ou elas ligam para perguntar se vocês já estão atendendo, ou elas vêm, passam aqui, inclusive, para visitar vocês. Qual é a sistemática? Assim, cada um de nós, assim, a gente sabe, né, quando uma agência entra em contato, a gente conversa e passa, né, datas que estão livres e valores, essas coisas assim, né. Mas, assim, quem vem por conta própria, a gente, se tomam abertos, a gente recebe todos, né. Então, assim, é mais ou menos assim, né. E, assim, vamos falar um pouco, então, do Entre Vales e Arroios, né, que o Entre Vales, né, foi diferente, né, que teve empreendimentos que foi bem atingido, né, que é o caso da RAL, né, mas a Cláudia ainda comentou comigo ontem à noite que ela está se reestruturando e ela quer receber também, né. Então, a gente fica bem feliz com isso aí, né. O hotel também, né, que foi prejudicado, mas com certeza hoje está tudo andando normal, porque ele também ele é do dia a dia dele, né, é a sobrevivência, né, da família que vive desse hotel. E a Glaci também, né, já está atendendo, né, Glaci na Aloha, sabe que também teve esse impacto. Mas, assim, sabe, a gente fica feliz quando fala do Entre Vales e Arroios, porque tem uma agenda bem grande, né, de programação, que já está sendo aqui aberta ao público, que pode vir, né, nos visitar. Então, né, que nem o caso da Glaci, né, no dia 1º, né, de outubro, né, que tem café, né, Glaci? E no dia 2 de outubro, que o Joner, né, está lá nas Duas Meninas Garden fazendo o lançamento do salão de eventos, né, que é uma programação muito boa, né, uma coisa nova, né, que a gente também precisa de novidades, né, cada vez aumentar mais essa parte de ter novidades, né, dentro do roteiro. E essas atividades voltadas para as escolas também, que ele vai ter dia 12, dia 14, dia 15, né. Então, isso é uma coisa através do Dia da Criança, né, que é uma atividade já voltada para o Dia da Criança, e esse trabalho que ele também quer, esse salão de eventos, acho que ele vai usar bastante nas atividades quando vai receber alunos, né? Acho que isso é interessante, Márcia. Você já está falando de eventos que já estão agendados, que vão acontecer daqui para frente, e acho que esse espírito, tanto do Caminhos da Forqueta quanto do Entre Vales e Arroios, de ter esse espírito de solidariedade. Isso a gente percebeu muito. Eu acho que isso é o bacana, isso dá essa força, essa vontade e essa energia para poder continuar, né? Porque é disso que a gente precisa nesse momento, né? E isso está muito forte, está muito evidente, e o fato de já terem essas atividades é porque já existe talvez assim, essa ideia de que a gente estamos prontos para continuar. Sim, né? A gente deu essa paradinha, mas vamos seguir, né? Então, você já falava ali da Aloha, você falou do espaço aqui também do Duas Meninas Garden. Que e tem também programação. No dia 12 de outubro, né, lá na Aloha, vai ter também uma tarde de diversão e piquenique, né, voltado ao Dia da Criança, né, que vai ser uma programação muito legal. Dia 14 já tem café de novo, colonial, né, em homenagem ao Dia do Professor. Então, olha quanta programação que temos. E dia 28 de outubro também o Centro de Lazer vai reabrir, né, para a temporada. Então, olha só, fecha um mês de outubro com muita programação. Olha, a gente está no mês de setembro, né? Estamos ainda impactados, né, com essa catástrofe natural, climática, enfim, né, que comprometeu, né, a vida das pessoas, das empresas, comprometeu também o psicológico, né, isso depois a Glaci vai falar um pouco sobre isso, mas, ao mesmo tempo, a gente já está vendo essa reconstrução, essa retomada, né, empreendimentos que já estão, e até com programações temáticas, isso eu também quero destacar. Temos no mês de outubro a semana, o Dia da Criança, o Dia do Professor, né? O próprio Centro de Lazer, mais para o final do mês, já reabrindo a temporada,
né? A Neuza e o Alcindo, que também tiveram aí no final do ano passado uma situação, né, bem difícil, né, onde eles tiveram aí, teve um incêndio ali no espaço deles. Então, olha o quanto o quanto os roteiros estão se reorganizando e quanto eles estão mostrando a sua força, né? E quem vem nos visitar também percebe isso, né? O Jonas também bem destacou isso, esse acolhimento, essa vontade de atender, essa vontade de mostrar aquilo que a gente tem de melhor, né, Márcia? Sim. E daí vem pessoas aqui, né? E eles dizem assim, ó, não podemos parar, porque não foi todas as pessoas que aconteceu de ser atingido, que tem muita gente que eles precisam sair, eles precisam viver isso, sabe? E nós temos que estar aqui oferecendo, abrindo as portas e receber esse público. E aqui nesse teu espaço, né, na Agroecologia Ferrari, qual é a dinâmica assim, do atendimento? O que as pessoas podem encontrar? O que as aguarda quando elas chegam aqui? Aqui o nosso forte mesmo, sabe, é a horta o Colhe Pague, né? Que as pessoas vêm para viver a experiência de usar o chapéu de palha e pegar o cesto, né? Eu acho que a gente vai, não sei se o Alan consegue mostrar bem aqui, né, para quem nos acompanha, temos os chapéus, os cestos, né, justamente para que a pessoa possa entrar nesse clima, né? Então, isso é o nosso forte, né? Então, esse contato, essa experiência que a gente oferece é o que mais a gente tem aqui, né? Que é o nosso forte, mas a gente também faz trabalho de aula, recebemos muitas escolas, que é uma proposta, assim, que já é consolidada, que eu não preciso ir atrás das escolas fazer o contato, porque há muitos anos já que a gente trabalha, as escolas já têm essa programação dentro do ano, tal mês, tal dia, eles querem vir para fazer isso aqui com os alunos, né? E a gente recebe os visitantes pela agenda também, né, que é a agência, né, que bota a sua agenda, né? E também tivemos recentemente o curso dos jovens rurais com a Emater, né? Sediamos a nossa agroecologia para esse curso. Então tem muitas atividades que a gente oferece aqui, né? Para as pessoas. E até, Márcia, assim, nos chama muito a atenção quando a gente acompanha as redes sociais, né? Porque isso é uma coisa que a gente que tem contribuído também para que os empreendimentos possam mostrar as suas ações, possam mostrar aquilo que oferecem de melhor. E é tão bonito quando a gente vê as famílias, né? Eu vejo muitos registros das famílias postando ou repostando, né? E mostrando isso também para as crianças. Esse contato com a natureza, essa experiência de chegar e colher um morango e poder consumir esse morango ali mesmo, naquele momento, né? Sim, então, isso acho é muito gratificante para nós também, que foi a nossa proposta quando a gente, vamos dizer assim, a gente se reinventou em 2013 através do turismo, que era isso que a gente queria oferecer, que as crianças soubessem de onde vêm os alimentos, né? Então, é gratificante, para nós é muito bom de ver as crianças colhendo. E essa diversidade também, né, no turismo, e que é o que a gente tem percebido aqui no nosso município. O Alan não vai poder mostrar, mas, enfim, a gente tem aqui os 2 banners, né, do Entre Vales e Arroios e Caminhos da Forqueta, onde temos todos esses empreendimentos, são em torno de... São 9 empreendimentos aí do Caminhos da Forqueta. Entre Vales e Arroios também são mais... São 10 empreendimentos, onde a gente tem espaço também de alimentação, espaço para hospedagem, tem o contato com a natureza, enfim, tem todas essas experiências, né? A Requinte também, né? Com a parte do chocolate. Então, existe toda uma diversidade, né? De empreendimentos, de experiências de turismo que o turista pode ter aqui no nosso município. Estão funcionando, né? Tudo estão funcionando. A gente atualizou os 2 banners, né? Todo o material dos 2 roteiros são novos, foi atualizado. O que está realmente aqui para receber pessoas. Né? Que bacana, que legal. Parabéns, Márcia, parabéns muito mesmo. Obrigada. A gente vai seguindo agora com a Glaci, que está também conosco, professora, né? A gente sempre, quando a gente é professora, a gente sempre é prof, né? Sempre é colega. E eu acho que o próprio experiência do magistério, ela nos dá algumas experiências, ela nos dá algum olhar, talvez diferenciado, para o ser humano, para as pessoas, porque a gente... trabalha com seres humanos, com crianças, com adolescentes, com jovens. E a Glaci hoje está participando do nosso programa para nos dar também, talvez, esse olhar, essa dimensão diferenciada deste momento que a gente vive. Porque a gente já falou disso, desses diferentes estágios, né, de uma catástrofe, de uma cheia.
E a gente tem visto as pessoas, aos poucos, talvez a gente possa dizer que a ficha cai, né, e as pessoas voltam para suas casas, ou não tem como retornar porque a casa, enfim, não existe mais. Tem alguma dificuldade, às vezes, na questão do emprego, ou até perder algum conhecido, um familiar. E aí tem que ter o cuidado também com o psicológico, com o mental, com a alma da pessoa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso. Então, quando a gente diz que muitos perderam, mas que todos foram atingidos de uma forma direta ou indiretamente, isso também vale para o campo vibracional energético, porque por muito tempo ainda paira uma energia de tristeza, de aflição, ao mesmo tempo de esperança, de solidariedade, de amor, né? É uma mistura muito grande, mas esse sentimento, essa frequência vibracional de tristeza, ela foi muito forte. E isso é algo que todos entram nessa energia. Então, quando eu falo nisso, o que nós representamos enquanto empreendimento, que é o Aloha Espaço Natural, e dentro do Aloha Espaço Natural, o espaço terapêutico, que é o Aloha Terapias Integrativas, o olhar é exatamente o cuidado com o ser humano como um todo, né? Nós não somos somente um corpo físico, nós somos um corpo mental, e os pensamentos, então, sempre a milhão, né? Quantos que não dormiram direito? E esses dias ainda, quando começou aquela chuvarada de noite, os granizos começaram, a chuva de granizo começou a vir, nossa, aí já começa a palpitar o coração, né? Essa aflição novamente. Então, esses sentimentos, esse campo emocional, ele vai girando e vai criando um quantum energético negativo dentro de cada um e dentro de um cosmos, porque a gente está interligado, né? A gente não é só eu e aquilo que eu sinto não interfere no todo. Nós somos um só. E um só corpo, mas que tem as diferentes ações que vão interferindo. Então, o nosso corpo físico, ele somente vai ser o resultado daquilo que os demais corpos, o espiritual, o mental, o energético, né, que são campos energéticos, o mental, o emocional, né, eles estão criando. Né? Então, o corpo físico é a última instância onde uma doença, uma situação se manifesta. Tá? Então, tudo aquilo que se viveu durante esse período, né, de tristeza, de calamidade, mas, ao mesmo tempo, todo esse espírito de solidariedade, o abraço, a ajuda. Nossa, eu vivi isso também, então receber ajuda foi... não tem descrição, é gostoso demais. E muitos mais vinham lá em casa para nos ajudar, e eu dizia, aqui a gente está dando conta do recado, tem outros que estão precisando, vão ajudar. Né? E o aprendizado é que realmente que isso continue, que isso não termine, que isso não esfrie agora, que aos poucos as famílias estão sendo assentadas, né? Porque os dias difíceis eles vão continuar por muito tempo. E aí, Glaci, e convidados e ouvintes, eu acho que a gente também fala muito desse momento também de escuta, né? Porque isso é algo que precisa também ser, de alguma forma, comentado, socializado, porque a gente precisa resolver isso, né? Quando você falava dessa questão assim da chuva, volta a chover mais forte, tem um granizo, ou tem uma ameaça de um temporal, de uma chuva mais forte, o quanto isso mexe com todo mundo, com a gente, e aí ainda mais com quem for diretamente atingido. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Então, eu imagino também que todos os que têm empreendimentos precisam ter isso também claro, porque quem virá fazer essa visita, né, virá visitar o empreendimento, podem também ser pessoas que foram atingidas. Né? Então, tem que ter esse olhar para isso também. Exatamente. Tanto assim que quando a gente fez o Café da Gentileza, na retomada, né, dos nossos cafés, né, então foi exatamente dentro desse propósito, que as pessoas se permitam cuidar de si, porque quanto mais eu cuido de mim, melhor eu posso ajudar. E isso é independente de como eu estava dentro desse quadro, atingido ou não atingido. Todos foram atingidos. E esse cuidado ele também deve ser para com todos,
Por isso, o Aloha, como espaço terapêutico, terapias integrativas, ele se coloca a serviço, à disposição. As pessoas muitas vezes não sabem que a gente tem terapêuticas ali que são milenares, como o Reiki, como a homeopatia, como a yoga, a meditação, como outras que são de tecnologia de século XXI, como a biorressonância quântica, a ozonioterapia. Também temos serviços de auriculoterapia, de reflexologia, de massagens, todos os tipos de massagens. Então, é bem importante as pessoas saberem que isso existe e que elas devem se permitir esse cuidado de forma especial nesse momento. Então, eu abro as portas, né, do nosso espaço, mas sabendo que tem tantos outros profissionais e que o olhar amigo, né, a conversa, um bom dia, né, esse olhar solidário de compreender que o outro é um irmão nosso, porque todos nós somos seres espirituais, que o outro é um irmão nosso, e ver no outro essa irmandade, eu penso que essa seja uma grande lição, né, dessa situação que a gente viveu. A gente poderia falar que lição, aprendizado, talvez, né? Exatamente. Porque a gente vinha falando, mesmo fora do ar, né, o quanto o turismo aqui no nosso vale, em Arroio do Meio também, está organizado, está estruturado, mas, ao mesmo tempo, no momento em que acontece uma situação como essa, uma catástrofe natural, o quanto aquilo que a Glacy coloca, o quanto isso exige da gente, né? Porque, claro, existe toda uma demanda inicial, mas, aos poucos, essa demanda vai sendo resolvida, e aí tem outras questões para as quais a gente precisa olhar, né? Para esse ser humano, esse ser humano que vai nos receber no empreendimento, ou aquele ser humano que vai visitar, ou que vai acolher, né? Então, existe todo esse... Eu acho que essa... Como é que a gente poderia dizer? Essa organização, essa estrutura que precisa ser pensada, né? E esse recomeço, eu penso que ele deva acontecer de uma forma diferente. Não pode ser somente um recomeço, porque a natureza, ela mostrou, ela está pedindo socorro. Então, isso que a gente viveu nada mais é do que resultado de um grande desequilíbrio ambiental, né? Então, cabe a todos nós, enquanto sociedade civil, enquanto instituições, enquanto governantes, de nós vermos e pensarmos, tá, e agora? Quais vão ser as políticas públicas? De que forma que vai se gerenciar um município? Onde essas novas famílias vão ser alojadas? Qual vai ser o novo caminhar do turismo dentro de tudo isso que a gente viveu? Então, eu penso que a gente não precisa viver isso de novo para aprender, mas que a gente tenha aprendido a lição. Porque se todos nós vivemos isso, é porque existe uma lição, existe um grande aprendizado. Então, até nessas ações individuais, né? O que eu, Glacy, o que eu, enquanto empreendimento, o que eu ainda posso incrementar para que essa consciência ambiental se reforce mais ainda. E, Glacy, como se faz isso? Né? Porque eu acho que o que a gente tem percebido é que esse sentimento, essas ações, esse repensar, ele é muito latente agora. Né? Então, e outras experiências mostram que, num dado momento, a gente precisa ter uma atitude, precisa ter, não sei se um registro, precisa ter uma agenda, né, uma agenda com ações, com atitudes, com processos, né? Para que isso não seja esse momento agora que a gente vivencia, que existe essa sensibilização, existe essa demanda, mas passado um mês, meio ano, um ano, a gente tenha esquecido disso. Acho que isso também é algo que a gente precisa pensar. Eu penso que todo começo comece com a gente. Esse olhar para dentro de mim, né? Eu, enquanto um ser vivo, eu, enquanto empreendimento, como gerenciadora de um empreendimento, né? Toda mudança começa com a gente. Então, pequenas mudanças, né? Até essa questão, que tipo de pensamentos que eu alimento, que tipo de sentimentos que eu sustento, é extremamente importante. E a gente realmente se permitir, esse cuidado, receber, como eu falei há pouco, né, a ajuda que os outros têm para oferecer, ser grato, porque, acima de tudo, a vida foi preservada, né?
Então, eu penso, e até nessas questões mais simples, na própria seleção do lixo, né? Que nem a gente viu agora, né? Cargas e cargas e cargas, toneladas de lixo acumulado. Então, isso também vai ter uma resposta, né? Porque não houve nenhuma reciclagem. E de que forma nós podemos cuidar um pouco mais desse grande ambiente que é o nosso planeta, né? Então, existem muitas coisas a se fazer, mas a principal é essa conexão eu comigo mesma, a gente se sentir firme e forte. E aí eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião, porque religião é criação humana, espiritualidade é conexão com a divindade, que todos nós temos. E com certeza, muitas pessoas estão aqui porque a fé delas ela foi muito forte. Muitas pessoas estão conseguindo dar o passo adiante porque elas têm uma força muito grande dentro delas, que empurra elas, né, para frente. Olhar para trás, o que eu aprendi com isso, como eu vou fazer diferente? E olhar para frente, sendo proativo, né, e se colocar a serviço sempre da vida. E eu acredito que o turismo, né, sustentável, né, enquanto uma cadeia produtiva e que tem todo esse olhar diferenciado, e até nós aqui no nosso vale, com todas as nossas belezas naturais, a gente tem, talvez tenhamos, né, essa condição de podermos aprender muito com isso, porque eu acho que a nossa natureza, a nossa geografia nos permite isso, né? Então, talvez essa possa ser um grande aprendizado, e que o turismo vai certamente nos ajudar muito nisso. Nós já estamos nos aproximando aí do final do nosso programa, passa muito rápido, é 1 hora de programa, mas, enfim, né, a gente ainda tem algumas informações aqui da agenda do turismo, que eu vou destacar algumas agendas. Enquanto isso, eu vou pedir que os convidados já pensem aí na sua consideração final, se tem algum convite, alguma mensagem, algo também a fazer ainda. O que nós queremos destacar, então, da agenda do turismo? Que no dia 1º de outubro, domingo, vai acontecer o Café Colonial no Morro. Então, essa é uma proposta do Aloha Espaço Natural. E no dia 12 de outubro, então, no Dia da Criança, também uma tarde de pura diversão e piquenique lá no Aloha Espaço Natural. E no dia 14 de outubro, é o Café Colonial no Morro, em homenagem ao professor. Então, fica aí essa dica, essa é a agenda do Aloha Espaço Natural. E talvez seja interessante colocar que a gente só trabalha com reserva antecipada. Sim, com reservas. Isso. E esse dia 14 de manhã a gente já tem um grupo de professores que vai vir, e de tarde são escolas pequenas, né? E como são escolas pequenas, são grupos pequenos, então a gente abre também para o público, para celebrar junto com os professores, ou quem apoia, ou quem é professor, né, de celebrar junto esse momento. Perfeito, então. E lembrando também que o Trem dos Vales, né, que são os passeios que ocorrem entre Mussum e Guaporé pela Ferrovia do Trigo, eles já retornaram, né, no dia 23 e 24 de setembro, e os passeios são, então, às 9 e às 14 horas. E o Cristo Protetor também voltou a receber o público agora, nesse final de semana que passou. Então, a gente já tem todos esses espaços aí recebendo as pessoas que querem, enfim, vir visitar. O Complexo Duas Meninas Garden, também no dia 2 de outubro, fará, então, o lançamento do salão de eventos, e todo mês de outubro, novembro e dezembro vai ter toda uma programação aí voltada para as escolas. No dia 12, 14 e 15 de outubro, ação especial também pelo Dia das Crianças. 28 de outubro, reabertura da temporada no Centro de Lazer de Arroio Grande, com muitas novidades. Eu quero deixar também aqui um destaque, de 23 a 26 de outubro vai acontecer um curso de patchwork, que é uma parceria que a Cláudia da HAL tem com o STR. Então, já é uma agenda que já estava marcada, mas que o local ainda não está totalmente definido, mas a agenda, a princípio, está confirmada. Nos próximos programas, a gente vai dar maiores detalhes. Chegamos, então, agora ao final do programa, que tem sempre o apoio do Ritz Restaurante, da Girando Sol, do Sicredi Região dos Vales, da Anne Decor House, com as considerações finais aí dos nossos convidados. Podemos começar contigo, Jonas? Primeiramente, obrigado, Márcia, por ceder ao nosso espaço aí, assim, de hoje, né? Esse banquete aí, assim. Obrigado
os ouvintes aí, assim, pelos telespectadores que estão nos acompanhando. E o convite é especialmente para você que está nos assistindo daqui de Arroio do Meio, de outras cidades do estado, do mundo afora, para que nos visitem nossos empreendimentos turísticos, que vocês vão se surpreender com as belezas que nós temos e com o calor humano que nós temos também, né? Somos um município muito acolhedor, vocês vão só levar lembranças boas daqui. Muito obrigado a todos. Obrigada, Jonas, por essas palavras e por esse convite, né? Eu também quero convidar as pessoas que estão assistindo o programa para visitar, né, o Arroio do Meio inteiro, que nosso Arroio do Meio não é só os 2 roteiros, nós temos todo Arroio do Meio, tem as suas belezas, né, particulares de cada local, né? Mas nós, os 2 roteiros, estamos de portas abertas aí para atender as agências e quem quiser nos visitar assim de forma individual, né, desde que seja com agendamento, a certos lugares, né, aqui é diferenciado o nosso atendimento, tem os horários de funcionamento aqui na agroecologia, então as pessoas não precisam agendar, que podem vir, né, mas é isso que a gente quer sentir esse abraço também, porque a gente precisa, sabe, sempre gostamos de ganhar um abraço e agora ainda mais, né, então seria isso. Obrigada, Márcia, realmente, né? As suas palavras, elas emocionam a gente, porque a Márcia é muito acolhedora e muito sensível na fala, né? Então, é disso que a gente está precisando, o Vale está mostrando isso, né? E quem nos visitar aqui vai certamente perceber e receber todo esse carinho, todo esse afeto aí dos nossos empreendimentos. Glaci? Reforçando que o nosso café não é somente um café. É uma experiência gastronômica e é uma conexão íntegra com a natureza. Por isso, se trabalha com a pré-reserva, porque as pessoas passam a tarde no Aloha, permitindo, então, além de se deliciar com as delícias, então, do Aloha, né, onde a gente coloca as plantas medicinais na culinária, sempre pensando nesse cuidado natural, e a alimentação é um ponto bem importante, né? Permitir também viver, fazer trilhas e realmente se conectar com a natureza. A natureza, ela é harmonizadora, ela é curadora. E as pessoas saem todas muito melhores de como elas entraram. E elas muitas vezes não se dão conta disso. E dizer que, acima de tudo, depois de tudo isso que a gente viveu, a vida foi preservada. E cuidar da vida é o que nos cabe. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Glaci, pelas suas palavras, né, pelos seus depoimentos. E eu quero também socializar que a gente já teve, né, já tive a oportunidade de deliciar-me com esse café. E a gente, né, eu confesso que eu vou ter que voltar outras vezes, porque a gente não conseguiu sair ali do salão onde o café é servido, porque tudo é servido com tanto carinho, com tanta atenção e com tanto cuidado. Alguns, né, itens são feitos na hora, são servidos quentinhos, né, como manda o figurino, ou gelados também, como, enfim, foi pensado. E a gente sai de lá bem alimentada, mas com aquela sensação, tu não sai de lá com a sensação de estar estufado, algo assim, né? Porque tudo é feito com muito carinho, com todo esse, né, com essas ervas medicinais, enfim, e a gente sai de lá muito bem, com essa reconexão com a natureza, mas a gente precisaria estar mais tempo lá para poder curtir tudo que o espaço oferece. Antes de encerrar o nosso programa, eu queria deixar ainda um registro que a cidade irmã, Beauport, né, que é a cidade irmã de Arroio do Meio, da qual a gente já falou em outras oportunidades, também está fazendo todo um trabalho de doações, né? Então, isso também é algo que, quando a gente fala, né, que tem pessoas vindo da região, fora do estado, fora do Brasil, né, no Brasil, enfim, em outros estados, mas também temos doações vindo de fora do nosso país, né? Então, isso também nos dá, novamente, essa responsabilidade, né? De a gente, né, do município, dos empreendimentos, de quem for contemplado com os recursos, saber realmente aplicá-los e usá-los da melhor forma possível, né? Porque quem está do outro lado, doando, acredita que, de fato, que isso vai servir, vai ajudar na reconstrução do nosso Vale do Taquari. Fica aqui
aqui, então, o nosso boa tarde, o nosso abraço, e fiquem conosco no nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale. E, na sequência, fiquem com a nossa colega Camila, né, que vai estar, né, trazendo para vocês o programa Tarde é Show. Um abraço e até lá.